Dani, do Grupo Skill. Eu acho que algumas pessoas já me conhecem aí, né? Hoje eu tô com o Gilberto e o Lucas para a gente falar de um tema que, embora seja já um tema antigo, é um tema ainda que traz alguma polêmica, né? Para algumas pessoas aí, para algumas empresas, a gente vai falar um pouquinho, inclusive, da questão da obrigatoriedade, que teve mudanças recentemente. O que eu queria passar para vocês antes de a gente começar mesmo a falar do bloco K? Eu queria dar alguns recadinhos, tá? Primeiro, para que vocês interajam com a gente. Então, levantem a mão aí, abram áudio se quiserem. Se não quiserem abrir áudio, pode colocar a pergunta no chat que a gente vai estar acompanhando para poder responder, tá bom? Outro recadinho é que este daqui é o último Skill Class do ano, né? O Skill Class a gente criou para trazer os temas fiscais relacionados aí ao AAA e ao T10, então a gente sempre traz um pouquinho da parte de conceito e traz também como isso funciona dentro do sistema. Esse é o último deste ano de 2021. Mas a gente vai fazer um evento em dezembro, no dia 9 de dezembro, que vai ser um evento para a gente mostrar para vocês tudo que a gente liberou aí de novas funcionalidades, de novos módulos em 2021. A gente sabe que às vezes é difícil acompanhar o que a gente tem liberado, a gente costuma lançar isso sempre nos release notes que a gente divulga, mas a gente vai fazer um apanhado aí de tudo que a gente liberou e vai bater um papo aí com vocês no dia 9 de dezembro, tá bom? Então fiquem atentos aí que nos próximos dias a gente vai mandar a divulgação e o convite desse evento. Então seria muito bacana se todos vocês pudessem também participar. Fica aí o nosso convite. Outra coisa é em relação à pesquisa. Nós temos aí todo o evento, a gente pede para que vocês preencham uma pesquisa para que a gente possa, obviamente, melhorar os treinamentos, trazer temas aqui que sejam de mais interesse de vocês, tá? Então, em algum momento aí a pesquisa vai estar no chat, vocês podem responder e sejam sinceros, avaliem com sinceridade, sugiram temas aí, mesmo que não seja um tema, de repente, relacionado assim, ao Triple ou ao T10, mas algum tema fiscal, que de repente a gente consegue trazer alguém aqui também para falar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar então aqui, falando um pouquinho do bloco K. Bom, o bloco K é o controle da produção e do estoque da FD ICMS-IPI. Ele fica dentro da FD ICMS-IPI e essa informação do bloco K, ela é uma informação que ela é prestada mensalmente, diferente do que a gente tem hoje lá também, o bloco H, né? O bloco H é um inventário que é informado na maioria das vezes uma vez por ano. O bloco K não, ele precisa ser enviado mensalmente. E o que nós temos de informação dentro do bloco K? Informação de produção, de consumo de insumos referentes a essa produção e também de estoque. Diferença aqui entre o bloco K, né, quando a gente fala da parte de estoque, para o bloco H, no bloco H a gente tem lá os valores e as quantidades. Quando a gente fala de bloco K, as informações elas são referentes às quantidades, né? Então, o fisco aqui ele quer entender o seu processo produtivo, ele quer identificar os insumos, né, que foram para a parte produtiva, a quantidade produzida de bens para rever, para venda, né? Então, aqui o foco mesmo é a questão da quantidade para fechar o estoque, tá bom? E ele é uma versão digital do que existia anteriormente, que é o livro de registro de controle da produção e do estoque, modelo P3. Na realidade, assim, esse livro ainda existe, né? Essa daqui é a carinha dele. Obviamente que ele também não é idêntico ao bloco K, porque aqui a gente tem valor, então o bloco K ele tem um layout específico, né? Ele é digital, isso foi pensado de uma forma um pouquinho diferente. Esse livro ele ainda existe, está lá na legislação previsto, né? Ainda existe, e ele está dispensado só para quem entrega efetivamente o bloco K dentro da FD, ICMS e IPI. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui em relação ao que deve ser entregue dentro da FD, ICMS e IPI? Nós temos a parte aqui, como eu falei para vocês, de estoque,
Então, o estoque, todo o estoque da empresa, né? Nós temos a parte de industrialização mesmo, dos itens que foram produzidos e dos itens que são consumidos nessa produção, que é esses dois registros aqui, K230 e 235. Relacionado também à industrialização, que é feita por terceiros, nós temos basicamente as mesmas informações, aquilo que foi produzido e consumido lá em terceiro. Aí nós temos a questão da desmontagem, né? O que está sendo desmontado, então qual item está sendo desmontado, tem que ser informado no K210. O que essa desmontagem está gerando de item, né? O que a gente chama de item de destino aqui, então vai para o K215. E nós temos aqui outras informações, né? Reprocessamento de produtos, de insumos, correções, é permitido algumas correções, são permitidas algumas correções dentro do bloco K. Obviamente que tem que se tomar um certo cuidado, né, com essas correções aqui, porque isso pode chamar a atenção do fisco, e correção de estoque também, e por fim aqui a produção conjunta, né, que é quando no mesmo processo produtivo eu consigo produzir mais de um item, de um bem final para venda. Tá? Então, a gente pode ter um exemplo aí que tem bastante produção conjunta, que é, vamos supor, o coco, né? Quando você extrai dele, você pode extrair o coco ralado, a água de coco, então você consegue ter no mesmo processo mais de um produto final. Então, isso é a produção conjunta. E aí, da mesma forma que a gente tem a industrialização, né? Que a gente tem o que é feito dentro da empresa e o que é feito fora da empresa, quando a industrialização é efetuada por terceiros, né? Quando a empresa ela encomenda uma industrialização fora da empresa. Então, só reforçando, o que nós vamos declarar aqui no bloco K são sempre as quantidades e alguns tipos de produto. Quando eu falo tipos de produto, é aquela classificação. Existe uma classificação do produto, seria mercadoria para revenda, seria produto acabado, seria insumo, ativo, material para uso e consumo. Então, não são todos esses tipos de produto que entram no bloco K. Obviamente que são aqueles relacionados ao processo produtivo. Então, a gente vai ver que a classificação dos produtos dentro do SAP ela é fundamental para que a gente gere o bloco K de forma correta. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá. Ainda falando de layout, nós temos alguns registros que não são do bloco K, mas são registros relacionados e necessários para o bloco K. Nós temos a identificação do item, que está lá no registro 0200, né? Essa identificação do item, ela serve tanto para efeito de escrituração do bloco K, como para efeito de escrituração dos demais blocos também, tá? Existe outro registro aqui, que é o 0210, que é um registro polêmico, que é aquele que fala exatamente como é feito o produto final, né? Então, eu consumo específico padronizado. Então, eu tenho lá, vamos supor, Coca-Cola, né? Então, se ela entregasse esse 0210, ela teria dentro do 0210 toda a composição da fórmula dela. Esse registro, ele deixou de ser exigido por alguns estados. Então, a partir de 2018, alguns estados dispensaram a entrega desse registro, porque realmente era um registro que causou bastante polêmica. E de forma assim, em massa, né, a Receita Federal resolveu destituir esse registro, tá? Então, a partir de 2022, esse registro não será mais enviado, ok? O que nós vamos fazer aqui? Por parte do desenvolvimento do AAA, né? O Gilberto depois vai mostrar para vocês que a gente tem um lugar onde você informa se você quer ou não entregar esse registro, porque alguns estados exigiam e outros não, então você precisava informar lá, mas a partir de 2022 a gente não vai mais gerar esse registro, tá? Ele só é válido até 31 de dezembro de 2021. Essa foi uma alteração que saiu recentemente, na última versão, né, do Guia Prático da FD ICMS-PI, já para o ano de 2022, né? Todo ano a gente tem aquela alteração de versão da EFD, então, dentro das alterações, além da versão e das demais alterações, a gente tem a dispensa aqui desse registro, tá bom?
Além disso, a gente tem lá o 0220, que é fator de conversão de unidade, que é importante também, e o 0150, que é o cadastro de participante. Esse registro, ele é importante quando a gente fala de produção em terceiro, ou quando eu faço a produção para alguém, né? Quando eu recebo mercadorias, insumos de outra empresa para fazer a produção dentro da minha empresa. Então, quando a gente fala lá de depósitos, né? Os depósitos de terceiros, né? Então, eu tenho esse cadastro de participante, eu tenho que informar esse cadastro de participante, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu queria trazer só um tópico aqui importante para vocês, que é sobre a entrega. A entrega do bloco K, ela é definida pelo faturamento versus a CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, a gente tem essas informações aqui no ajuste CINEF, que está aqui embaixo, tá? Que é o 2 de 2019. Então, lá vocês conseguem ter toda a regrinha do que precisem, de quem precisa entregar, e tem que ficar atento, porque esse ajuste ele sofre, sempre tem sofrido aí alterações, tá? Recentemente a gente teve duas alterações, uma em outubro e uma em novembro. Eu vou falar porque elas são importantes daqui a pouquinho. Então, basicamente assim, para vocês terem uma ideia da entrega do bloco K. Então, para as empresas que tinham lá o faturamento igual ou superior a 300 milhões, em 2017, elas começaram a entregar a parte de estoque, né? Que aí é o K200, que é o estoque escriturado, e o K280, que é alguma correção lá no estoque. Para quem? Para esses estabelecimentos industriais aqui, dessas divisões da CNAE, tá? Então, quem está dentro dessa divisão aqui, já tinha que ter começado a entregar, já começou a entregar lá o K200 e o K280 em 2017. O que aconteceu? O bloco K completo, porque eu acho que, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas o bloco K ele sempre foi muito polêmico, sempre foi muito discutido, né? Sempre houve muita resistência das empresas para entregar esse bloco K. Então, só em 2019 é que foi exigido o bloco K completo, com aqueles registros que eu falei para vocês, de industrialização em terceiros, para esses códigos aqui da CNAE. Então, a gente tem lá a divisão 11, que é a fabricação de bebidas, fumo, automóveis, né? Então, esse pessoal aqui começou a entregar o bloco K, ou deveria pelo menos ter começado a entregar o bloco K completo lá em 2019. Em 2020, entraram mais alguns segmentos aqui, tá? Então, fabricação de máquinas e aparelhos elétricos e outros equipamentos de transporte, exceto veículos, tá? Então, aqui, são empresas que estavam dentro também deste faturamento aqui, igual ou superior a 300 milhões. Então, vocês observem que tem duas condições aqui, né? O faturamento e a classificação da atividade econômica. Tá? Então, teoricamente, nós temos entregando aqui o bloco K, esse pessoal aqui, que começou em 2019, e mais esse aqui de 2020. Bom, em 2018, quem tinha lá o faturamento igual ou superior a 78 milhões, dentro dessas divisões aqui também da CNAE, começaram a ter que entregar o K200 e o K280, o estoque e as correções também do estoque. E em 2019, os demais faturamentos, né? Então, aí, de 0 a 78 milhões, e essas empresas aqui, também nessas divisões aqui de 10 a 32 da CNAE, esses grupos aqui que são grupos atacadistas, tá? Então, entrou aqui um grupo de empresas que não é industrial, né? Não tem aquela característica de indústria, são atacados, então eles estão obrigados desde 2019 a entregar o bloco K, e também as equiparadas à industrial. Por exemplo, as empresas que fazem importação. Então, quem faz a importação é equiparada à industrial, tem o IPI lá na nota fiscal, né? Quando gera nota, é obrigada a recolher o IPI naquela importação, então ela é equiparada à industrial. Então, essas empresas começaram a entregar o bloco K lá em 2019. Então, basicamente, nós temos entregando o bloco K, apenas o K200 e o K280, os estabelecimentos industriais, atacadistas e os equiparados à industrial.
tá? Esse pessoal tem que estar entregando o K200 e K280, e aqueles KNAIs que eu informei anteriormente, né? Esse pessoal aqui de bebida, automóvel, já deveria estar entregando o K completo, alguns desde 2019, os outros a partir de 2020, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Quem está de fora, tá? Quem está de fora são as empresas do Simples Nacional. Então, as empresas do Simples Nacional não entregam bloco K. Para a questão do faturamento, precisa olhar sempre 2 anos anteriores à obrigatoriedade de entrega, tá? Então, você tem que olhar o faturamento de 2 anos antes. Vamos supor, para 2000, né, para 2020, o pessoal que entrou lá no bloco K completo em 2020, teria que ter olhado o faturamento de 2 anos anteriores, então, do faturamento de 2018, ok? Uma informação importante, uma informação recente. Para as empresas, havia aí uma intenção não era intenção, havia na realidade uma obrigação de entrega do K completo para as empresas de faturamento superior a 300 milhões, que estavam nas divisões lá de 10 a 32 da CNAE, né? E esses grupos 294 e 295 também da CNAE. Esse pessoal aqui havia uma previsão que eles entrassem em bloco K completo agora a partir de janeiro de 2022. Mas nós tivemos 2 alterações aí na redação desse ajuste CINEF, que instituiu o tal do sistema simplificado. Eu não sei se vocês acompanharam aí, mas surgiu uma legislação, uma lei, né? Que é essa lei 13.874 aqui lá em 2019, com a intenção de simplificar algumas obrigações. E nela estava citado lá o E-Social e o Bloco K. Do E-Social houve uma certa confusão, um certo alvoroço, porque deu a entender, algumas pessoas entenderam que o E-Social ia ser extinto, e não era o caso, né? O caso era realmente de uma simplificação, e a gente tem visto a simplificação do E-Social. O E-Social já tem um layout simplificado aí, vigente, né, com algumas alterações. Ele está em paralelo ainda com o anterior, né, com o não completo, mas com o anterior. Então, a gente tem o simplificado, tem o anterior, e também tem lá nessa redação, aqui, nessa legislação, tinha lá a questão do bloco K também, a previsão do bloco K. Então, o que foi feito, né? Como existe aí uma questão de simplificação, foi feita uma alteração no ajuste CINEF, dizendo o seguinte, que essa simplificação do bloco K, de que tratam essas alíneas aqui, né? Porque aqui eles estão falando do sistema simplificado, então seria justamente para esse pessoal aqui, né, que estaria entregando o bloco K completo a partir de 2022. Então, para essas empresas, ficou a simplificação quando disponível. Tá? Então, quando disponível, ela pode ser adotada pelos contribuintes, que são aqueles contribuintes que eu comentei. Tá? Na realidade, assim, são esses contribuintes aqui. Esses outros contribuintes aqui são os que já entregam o bloco K. Então, basicamente, assim, eu vou ter uma simplificação para aquele pessoal entrar. Quem está entregando o bloco K completo, quando tiver a simplificação, ele também vai poder entrar. Também está autorizado a entrar nesse modelo simplificado. Mas vejam aqui que eu coloquei em destaque que essa simplificação, quando disponível, ela implica a guarda da informação para a escrituração completa do bloco K, que pode ser exigida em procedimentos de fiscalização e por força de regimes especiais. Então, assim, pessoal, o que a gente entende disso, né? A gente participou de alguns fóruns também, o que a gente entende disso? Do jeito que está a redação hoje, do jeito que está disposto hoje, porque isso aqui pode mudar, tá? O bloco K, a gente teve várias alterações aí durante esse período todo, então pode haver alguma alteração, mas do jeito que está hoje, mesmo que exista um sistema simplificado, né? Mesmo que divulguem um layout simplificado, e mesmo que a empresa ela entregue esse layout simplificado, ela precisaria manter a estruturação completa, porque numa fiscalização, numa eventual fiscalização, o fiscal pode pedir para a empresa essa escrituração completa do bloco K.
tá? Então, assim, nosso conselho aqui para vocês é que vocês tenham isso pelo menos gerado e validado, mesmo que não entregue, tentem deixar isso gerado e validado, porque se essa redação se mantiver, isso pode ser exigido aí no procedimento de fiscalização, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Eu não queria falar muita coisa técnica aqui, muita coisa, né, de legislação, eu queria fugir um pouquinho, mas eu achei importante trazer para vocês essa questão da obrigatoriedade de entrega, para vocês entenderem quem é que está obrigado, quem estaria obrigado lá em 2022 e essa polêmica aqui referente à escrituração completa. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aí no chat que eu vou respondendo depois também. Agora vamos ao Triple One. Giba? Oi, Vivi. Você vai liberar o acesso para mim? Ou... Pera um pouquinho. Liberei aqui, vê se você consegue acessar. Tá. Não, acho que não estou conseguindo. Não, mas aí eu vou falando para você. Bem, tá bom, vamos lá. Então a gente vai falar agora sobre essa parte da geração do bloco K pelo Triple One. Então a gente vai começar com algumas informações aí relacionadas a cadastro, configurações primeiro, para vocês já terem já uma base de pontos gerais, e aí depois em si a questão de processo de produção, se eu faço essa geração pelo padrão do SAP, ou se eu faço essa geração por um outro DOM externo, enfim, a gente vai alinhar esses dois pontos para vocês. Então, o primeiro ponto de extrema importância, o cadastro do item. Não tem como, esse sempre vai ser o pontapé inicial. Tá? Nesse cenário, nesse caso do cadastro do item, qual que é o ponto mais importante? É o tipo do material. Esse tipo do material ele é importante para a escrituração do tipo do item, que ele é até o campo, se não me engano, esse campo 7 do registro 0200. Então, ele vai considerar, por exemplo, produto acabado, produto intermediário, matéria-prima. Por exemplo, mercadoria para revenda não, porque é uma mercadoria que você vai revender, então ele não faz parte de um processo de produção. Isso estou falando no caso no cenário de produção. Tá? Então, fiquem atentos com o tipo de material que está sendo informado lá no cadastro do item. A gente já pegou chamado que, por exemplo, colocou um outro tipo de material, acho que, se não me engano, acho que era subproduto, que ele nem aparecia no bloco K. Então, era por isso que ele não estava aparecendo, porque ele estava classificado o tipo de material incorretamente. Pode ir para o próximo, Vivi. O segundo ponto de importância é justamente o depósito, o cadastro do depósito. E nesse cadastro do depósito, existem dois campos de importância. O primeiro é o código do proprietário. A gente tem os três códigos. A propriedade do item da sociedade, que é quando o item está comigo, com a minha empresa. Quando o depósito é de terceiros, então o meu item está com um terceiro, ou itens de terceiros está em minha propriedade. Nos dois cenários, quando a propriedade do item está comigo ou de um terceiro está comigo, então esses cadastros eles vão ficar, ele vai ficar comigo. Então, quando está na minha empresa, isso você vai ter um reflexo na geração lá do bloco K, nos registros do K230, que aí é a geração quando você faz a produção. E no caso do depósito do terceiro, que é o terceiro que está fazendo a produção e que você também precisa escriturar, que aí é o K250. Então, essas as diferenças. E um outro ponto muito importante. Aí no depósito mesmo, na definição do depósito, tem um campo chamado código do PN, que fica ali nos campos definidos do usuário. Quando o depósito for de terceiros, coloque o código do cadastro do parceiro de negócios do seu fornecedor ou do cliente, enfim, neste campo, tá? Coloque o código. Isso porque você precisa informar qual é o seu parceiro de negócio vinculado a esse depósito. E um ponto muito importante,
que a gente sempre gosta de comentar sobre essa questão da definição dos depósitos. E aí, assim, é mais um conselho relacionado aí de como pode fazer esse tipo de escrituração. Quando você tem depósitos de terceiros, né, você tem vários terceiros com material seu, crie um depósito por parceiro de negócio, tá? Isso por quê? Você vai conseguir controlar melhor essa informação e poder gerar essa informação também melhor para o bloco K, porque ele sempre vai relacionar esse depósito ao parceiro de negócio. Se você criar só um depósito para terceiros, e aí você pode ter essa confusão aí para colocar quem é o fornecedor aí que está vinculado a esse depósito. Às vezes tem uma informação que está com um material que está com parceiro de negócio, outro material está com outro, então você pode ter problemas relacionados a isso. Tá? Eu vi que a gente teve uma pergunta, deixa eu ver aqui, referente ao tipo de material. Qual a recomendação de vocês quanto a empresa produz e revende o mesmo produto? Posso? Pode. Eu ia até passar para o Lucas essa pergunta polêmica aí. Bom, vamos lá, Janaína, né? Janaína. Bom, a gente não pode dar a recomendação, tá? Porque, assim, isso depende do fiscal do cliente, depende de outras questões. A gente não é o fiscal, então a gente não pode fazer a recomendação, tá? Porque, por exemplo, uma solução, né, uma sugestão seria você ter 2 cadastros. Um cadastro do produto acabado produzido e um de produtos de revenda. Por que isso também, tá? Porque isso é uma sugestão. Até para você ter controle de custo. Uma coisa é você ter o custo de aquisição, outra coisa é o custo de produção. Você ter no mesmo item, sendo que aí você vai ter que ter o custo médio, onde o custo vai misturar o custo de aquisição com o custo de produção, você pode ter margens assim, vai ter uma única margem de lucro, né? Onde, na verdade, o ideal de controle talvez seja separar. Mas no caso de ter o mesmo cadastro, para ter o mesmo, existe uma questão do PGE, né? Do Programa Gerador de Escrituração, o validador da Receita. Porque ele vai validar se o que você está gerando no bloco K possui, qual que é o tipo de material. Para o K200, que é o de estoque, não tem muita diferença, tá? Porque você tem que levar você pode colocar no K200 tanto os itens com classificação 00 de mercadoria para revenda até o 04 para de produção. Mas quando a gente fala de K230, K250, que são as produções, no guia prático é bem claro que você só pode colocar itens cujo tipo seja 3 ou 4, produto semi-acabado ou produto acabado. Tá? E aí existe um detalhe. No 0200, o campo tipo de item no 0200, não é que você tem que... É determinante, sabe? Você está informando que o produto é produto acabado, só pode ser produto acabado. Não. O 0200 ele coloca o tipo do item, o tipo mais relevante para aquele item. Então, nestes casos, se você produz e adquire para revenda, para não dar problema para o PVA, o ideal seria que o tipo do item fosse tipo 4, de produto acabado, porque você produz. Desta forma, você contempla o K230 e nada te impede de revender esse produto, de adquirir esse produto, mesmo no 0200, estando como produto acabado e não como produto para revenda. Tá? Não sei se ficou muito claro, não sei se eu me estendi demais, mas basicamente é isso, tá? A gente existem várias sugestões, várias soluções, cadastros distintos, como eu falei, ou então o mesmo cadastro. Isso depende muito da empresa, depende muito do fiscal, do controller, tá? Agora, não, eu quero ter o mesmo cadastro, eu vou usar o mesmo cadastro, posso adquirir ou produzir. Por questões de FD, o ideal seria que ele tivesse cadastrado como produto acabado, para não dar efeito nos blocos K. Ok? Pode seguir, Perfeito, Giba. Lucas. Ficou sim, legal. Pode ir para o próximo, Vi. Só é importante também, só queria mencionar para vocês que essa questão do depósito, ela também reflete no bloco H, que é o bloco de inventário.
Então, lá a gente também tem que identificar se a mercadoria é nossa ou é de terceiros com a gente, ou é nossa com terceiros, e aí eu também preciso identificar o parceiro de negócio. Então, essa é uma informação importante também para o bloco H, tá? Falando em bloco H, né? No Triple A, nas configurações adicionais, nessa aba Inventário, é aí onde você vai selecionar quais os depósitos vão ser considerados para poder fazer a geração do bloco K. Pegando o gancho da Vivi, isso também é relevante para o bloco H, tá? Também é imprescindível que seja marcado isso para o bloco K e para o bloco H. Inclusive, até o relatório, aquele padrão do SAP, o relatório de verificação de estoque, é um relatório que vocês podem verificar para checar as informações do bloco K também, tá? Tanto do bloco K quanto do bloco H. Você pode usar para os dois. Acaba sendo muito, né, vinculado o que você está gerando de produção, né, com o seu estoque, né, que é relacionado ao bloco H. Então, fica essa consideração também do bloco H. E um ponto aí de atenção é nas próprias configurações adicionais, na aba FD, ICMS e IPI. Então, como é que eu faço para gerar em si também o bloco H, além dessas configurações? Eu vou ter essa primeira opção, que é para poder gerar o bloco K. Então, eu habilito essa opção. Então, a partir do momento que eu ticar essa opção de gerar o bloco K, eu vou começar a gerar isso no FD fiscal. Só que aí tem alguns pontos aí de relevância. Então, os três são gerar o bloco K simplificado, K200 e K280, não escriturar os números da ordem de produção no bloco K e gerar o registro 0210. Então, vamos falar mais detalhadamente sobre cada ponto. O primeiro, que é justamente do ponto da geração do bloco K simplificado, foi aquilo que a Viviane comentou lá atrás, relacionado a se eu vou gerar o bloco K completo ou o bloco K simplificado. O bloco K simplificado, então, vai gerar esses dois registros mesmos, o K200 e o K280. O K230, 255, todos os outros registros relacionados ao bloco K, se essa opção tiver marcada, ele não vai gerar, porque é somente para o simplificado. Se eu quero gerar o bloco K completo, eu não marco essa opção. O segundo ponto... Deixa eu só falar, colocar uma observação aí, pessoal. Aqui a gente colocou gerar bloco K simplificado, mas esse simplificado fomos nós aqui que nos apropriamos da palavra, vamos dizer assim, tá? Na realidade, seria só para gerar o K200 e o K280. A simplificação que está prevista lá na legislação que eu mencionei, que a gente não tem layout ainda, tá? Não é a mesma coisa, são coisas distintas. Lá é uma simplificação prevista em legislação, mas que ainda não possui layout definido. E aqui é basicamente, né, esqueçam esse simplificado aqui, é basicamente gerar o K200 e K280, que são só as informações de estoque, tá bom? Sim, é bem lembrado. Bem, o segundo ponto é a questão da escrituração do número das ordens de produção no bloco K. O que isso vai ter de relevância quando você for gerar o arquivo? Você pode gerar toda a estrutura do bloco K, e aí eu estou falando dele do completo, que vai gerar o K230 ou 250, que é o seu processo de produção, um interno, ou de terceiros, que é o K250. Quando você coloca para não escriturar o número da ordem de produção, o que acontece? Ele vai gerar um único K230 com os seus filhos, que é o 235, que são basicamente, né, as produções, completo relacionado ao período que você está gerando. Isso mesma coisa do K250. Quando você gera isso com a ordem de produção, ele vai gerar um K230 e os seus filhos, o K235, de cada ordem de produção separadamente, isso lá no seu registro. A mesma coisa do K250, tá? Quando você não escritura a ordem de produção, ele vai compactar em um único registro, um único K250 com os seus filhos, o K255, ou quando você gera com a ordem de produção, ele vai separar isso por cada produção. Aí isso vai ser de acordo aí com o que o cliente vai querer. Isso está previsto no guia prático, tá, pessoal? Então, a empresa ela pode fazer a opção de não escriturar por ordem de produção.
Fica a critério realmente aí do que a empresa quer declarar, né? De como a empresa quer declarar essas informações lá no bloco K. E o último ponto é a questão da geração do registro 0210, que até tinha comentado lá no começo. Então, eu posso gerar ou não esse registro no bloco K. Então, se eu colocar ali para poder gerar, ele vai gerar essa informação. Se eu tirar esse tick, ele já não vai gerar isso no meu arquivo. E aí tem essa questão até mesmo de que é válido até o final do ano, tá? Então, isso já é um ponto de atenção para vocês até verificarem, mas se eu não me engano, me confirma relacionado quando a gente vai soltar o próximo, a gente vai começar a desconsiderar essa opção, certo? Isso, o que acontece? O pessoal está trabalhando nas alterações, né, do guia prático da FD e CMS-PI. Provavelmente no começo do ano a gente já libera essa nova versão, porque ela é válida a partir da competência janeiro. E aí, a partir da competência janeiro de 2022, a gente não vai gerar mais, porque ele foi realmente desobrigado, né? Então, as empresas não precisam, não devem mais, não é que não precisam, não devem mais entregar o 0210 a partir de janeiro de 2022. Aqui é mais para vocês terem conhecimento de como o sistema está funcionando, né, até o momento, se precisarem fazer alguma retificação. E naquele cenário que eu comentei, cada estado tinha a exigência ou não desse registro, justamente por ser um registro aí polêmico, né? Porque eu tenho lá toda a composição do meu item, né? Então, eu tenho o item produzido e eu tenho todo o consumo, tudo que eu consumo para produzir aquele item estava nesse registro, tá bom? Então, aí foi retirado agora da FD ICMS IPI, tá? Pode ir para o próximo, já Vivi. Acho que esse daí a gente já acabou já comentando, dos registros do K200. Só, acho que repassando aqui esses pontos, né, dos registros. O K200 é relacionado à sua informação do estoque escriturado, e o K280 é a correção de apontamentos do seu estoque. Então, quando você gerar com essa opção, você só vai gerar essas duas informações no seu arquivo. Tá? Bem, vamos agora falar sobre o processo de produção no AAA. No AAA e no SAP, no padrão do SAP. Tá? Então, o que acontece? Agora a gente vai comentar muito sobre essa parte do processo de produção utilizando o padrão nativo do SAP. Tá? Então, para o padrão nativo, a gente vai utilizar todo esse módulo de produção do próprio SAP, e aí a gente começa com o primeiro ponto, que é a estrutura do produto. Essa estrutura do produto, ela traz as informações para o registro 0210, que é a parte do consumo específico padronizado, que, lembrando, vigente até o final desse ano. Então, quais são as informações relevantes? O número do item, que ele vai trazer as informações, né, vinculadas a esse registro, né, da sua estrutura, desse seu produto, a quantidade, o depósito, e aí lembrando que tem a questão daquele do depósito, se está em depósito de terceiro ou se o depósito está em sua posse. E existem mais dois campos, que é a perca percentual ou a perca percentual com decimal. Então, o que acontece? Esses dois campos, eles não são padrão, são campos nossos, e aí para você justamente lançar essas informações. E aí você pode colocar ou a perca percentual ou a perca percentual com decimal. Tá? Só isso é um ponto. A perca percentual decimal ela possibilita até 4 casas decimais, tá? E é considerado só a perca do decimal, no caso, se a perda percentual não tiver preenchido. Bananei, mas é isso. E sempre para separação, no caso, utilizar vírgula nesse campo. Tá? Um ponto importante. Então, esses dois campos é que eles não são padrão do SAP, são um padrão nosso para a gente poder pegar essas informações. São os únicos campos. De resto, é todo por padrão do SAP. Eu queria só complementar aqui, Giba. Essa estrutura de produtos, ela gera, né, o registro 0210, que é aquele que a gente falou que vai estar vigente só até o final desse ano. Mas
ele é importante para a gente gerar os demais registros também, tá bom? Então, obviamente que para quem usa o módulo de produção do SAP precisa fazer essa estrutura de produtos, né? Obviamente, para poder até fazer as movimentações aí, mas é só para deixar claro, porque assim, ele gera, é daqui que era gerado o 0210, mas ele também, essa estrutura de produtos, ela também é utilizada para a gente gerar os demais registros, tá bom? Legal. Pode ir para o próximo, Vivi. Bem, comentar então dessa parte da industrialização com vocês e deixar bem claro essa parte dos registros relacionados. Quando a industrialização é efetuada pela própria empresa, tá? Mesmo de itens de terceiros, só que se estão na sua posse, quais são os registros vinculados que vão ser gerados? É o K230, que é os itens produzidos, e o K235, que é seu filho, que são os itens consumidos desse produto. É a mesma coisa no caso da industrialização efetuadas por terceiros dos seus itens, que aí vai gerar o K250, que são os itens produzidos, e o 255, o K255, que é o seu filho, que são os itens consumidos. Então, existe bem essa separação. A empresa pode ter os dois, tá? O que vai determinar muito? Lá aquele cadastro do depósito indicando com quem que está o item que está sendo produzido, com quem que está os insumos, todos esses pontos que aí é onde vai considerar justamente para eu poder gerar ou o 235 ou o 230, né, que é no caso que está com a empresa, ou o 250 que está com o terceiro. Só deixa eu fazer... Ah, não, pode continuar, segue. E além, no caso da estrutura de produto, aí agora, falando de novo, novamente, processo de produção nativo do SAP. Para poder fazer esse processo da industrialização, a gente utiliza mais outros 3 pontos no módulo de produção do SAP. A ordem de produção, que é onde que você vai basicamente pegar a estrutura de produto, por isso que é importante esse cadastro da estrutura de produto, para poder fazer a produção desse item. A entrada de produto acabado, que é justamente quando você vai pegar o insumo final, gerar o produto acabado final e dar entrada no seu estoque, e a saída dos insumos, que é justamente o quê? Os seus insumos, as matérias-primas que vão sair do estoque. Então, essa estrutura desses 3 pontos aí, que é justamente a geração, a entrada do seu estoque do item acabado e a saída dos insumos, são os pontos importantes que a gente vai enxergar para poder gerar os registros tanto do K230, 235, 250 e 255. Você queria complementar alguma coisa, Lucas? Só ia comentar na questão do K230 e 250, né, para tomarem cuidado com a questão do depósito, como você levantou, que vocês têm que manter a coerência. Então, se você está produzindo um produto para o depósito interno, né, para o depósito próprio, os insumos têm que sair do depósito próprio. Senão, você vai ter itens produzidos, K230, em dia próprio, com saída de insumos, que seria o K235, de terceiros, que aí seria 255, o que não bate. Então, tomem cuidado quando forem fazer ordem de produção nesse cenário, principalmente quando é terceiros, que já vimos, já aconteceu de pegar aqui, de abrirem a ordem de produção com o depósito principal, só que os insumos saindo de terceiros, ou vice-versa, depósito de terceiro como no item de produção, e os insumos saindo da ordem do depósito principal. Tá? E isso vai dar divergência. Então, tomem cuidado só com essa ordem de produção, com os depósitos. Pode ir para o próximo, Vivi. Que aí eu vou até comentar. Isso que o Lucas falou agora é um ponto de extrema importância, porque assim, não faz nem sentido, né? Imagina só, eu estou produzindo, se você for ver, eu estou produzindo aqui dentro da empresa, vamos supor, eu estou produzindo uma caneta. Só que os insumos, eles estão estocados lá num depósito terceiro, que é em outro local. Então, não faz nem meio que sentido. Então, um ponto aí justamente da ordem de produção é o depósito que está informado na ordem de produção, nessa parte de cima aí que está em destacado,
tá? E também o depósito dos insumos, ali dos componentes que está ali na parte de baixo, onde tem cada insumo. Então, esses estoques, eles têm que ter sentido, né? Tem que bater justamente para eu ter uma ordem de produção única. Tem a produção, tem os insumos, que aí o que acontece? Lembra que eu até comentei da ordem de produção, o K230, vamos supor, uma produção própria K230. Então, no caso aqui, eu tenho o número da minha ordem de produção ali nesse cenário, que, por exemplo, é a ordem de produção 1. Legal. Então, eu tenho desse meu depósito, a ordem de produção 1, com esses meus dois insumos, e aí esses dois insumos, eles estão no mesmo depósito. Que, assim, estão todos de meu controle, na minha empresa. Então, ok, aí nesse cenário, a gente consegue montar o registro corretamente. É o mesmo cenário se fosse no terceiros. Está num terceiro o depósito? Ok, então a ordem de produção que você vai precisar lançar, que está num estoque de terceiros, com os insumos que está no terceiro, para poder fazer a ordem de produção. E aí você também pode colocar a questão do número da ordem de produção, todos esses pontos, tá? Vi, pode ir para o próximo. E e um ponto importante sobre isso é a data de encerramento, a data do encerramento efetivo da ordem de produção. Esse dado ele também vai para o bloco K, tá? Ele também vai essa data também é um dos registros lá da industrialização, do K230 e do K250. Então, geralmente, quando coloca essa data, você precisa até preencher para poder fazer o encerramento dessa ordem de produção. Aí é até processo meio que padrão do SAP. Então, a gente enxerga esta data para poder trazer essas informações lá para a geração do registro, tá? Gente, até aqui alguma dúvida, algum ponto? Vou seguir, então. Bem, agora a gente vai falar dessa parte da saída de insumos e da entrada de insumos. Então, a saída de insumos vai ser justamente quando os meus insumos, as minhas matérias-primas estão saindo, então, do meu estoque. Então, isso vai ser o responsável da geração das informações, por exemplo, do K235 ou do K255. Tá? Lembrando que aí até um ponto de interesse é assim, caso vocês não utilizem o padrão do SAP relacionado à ordem de produção, a gente tem alguns campos de usuário nessa tela da saída de insumos e na entrada de insumos também, tá? Que é justamente o quê? O número da ordem de produção, a data do fechamento da ordem de produção, o número da ordem de serviço e se ele é relevante para o bloco K. Que aí é uma pergunta sim ou não. Você pode utilizar essa tela também para poder fazer direto a saída de insumo e a entrada do produto acabado também direto na saída de insumo ou na entrada do produto acabado, tá? E no caso do produto acabado, é justamente a entrada do seu item para poder, enfim, vender, e aí que é a entrada da informação. Então, essas informações no processo são de extrema importância, elas precisam ser lançadas, isso falando do processo de produção padrão do SAP, para que eu considere essas informações lá na geração da FD fiscal relacionada ao bloco K. Vi, pode ir para o próximo. Pessoal, vocês estão entendendo? Aí tá dando para entender. Eu sei que esse bloco K ele é meio chato, né? É um bichinho meio chato. E a gente tem falado muito dos termos aí, do nome dos registros, mas é mais para vocês irem se acostumando também. E é porque é o nome do registro mesmo, né? K230, K250, por isso que a gente trouxe um pouquinho do conceito lá, que é a industrialização, e explicamos que é a industrialização realizada dentro da empresa e fora da empresa. Então, assim, por enquanto vocês estão conseguindo acompanhar essa parte da industrialização, vocês conseguirem entender como é que é gerada pelo módulo de produção nativo do SAP? Tá tudo certo? Tá bom, a Daiane tá falando que tá. Sim. Ok. Legal. Tá bom, pessoal, mas ó, qualquer coisa, grita aí, tá bom? Por favor. Por favor, né? Chamem aí, falem. A gente até prefere um evento presencial, né? Obviamente, porque acho que a interação ela é mais bacana, né?
esse online aqui, às vezes a gente fica meio perdido aqui se vocês estão conseguindo acompanhar realmente, estão, né, entendendo o que a gente está falando. Mas, infelizmente, a gente não pode ainda fazer o evento presencial. E mesmo quando a gente voltar ao presencial, a gente vai tentar também manter alguma coisa online, porque a gente sabe que tem muita gente também de outros estados, outras cidades, né? Então, isso também tem esse lado bom de a gente poder atingir mais pessoas aí de outros lugares, tá bom? Então, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Pode ir, Giba. Legal. Bem, vamos falar agora sobre o processo inverso, porque eu posso ter também a desmontagem, né? Então, o que acontece? Quando eu estou falando, então, da produção, eu estou gerando o K230 e o 235, que são as produções próprias, 250 terceiros. Legal. Mas e quando eu preciso desmontar o produto? Quando eu preciso desfazer, também é uma produção, de certa forma, né? Também existe um processo de produção, de certa forma, em que é feito justamente a desmontagem. Tá? E aí, quando a gente está falando disso, quais são os registros relacionados? O K210, que é a desmontagem dessa mercadoria, tá? Que é o item de origem, e o K215, que são os itens de destino, que são justamente as peças que eu estou fazendo a desmontagem. E aí é o processo ao inverso, onde quando eu tenho, né, a saída dos insumos e a entrada do item de destino, eu tenho, né, a saída do estoque de origem e a entrada dos insumos, né, justamente eu tenho a entrada da minha matéria-prima de novo, né, ou dos produtos dos semi-acabados, enfim. Pode ir para o próximo, Vivi. Então, qual que é a diferença, no caso, falando de ordem de produção padrão do SAP? O tipo da ordem de produção, ali, na ordem de produção, ali, o tipo ele vai estar como desmontagem. Essa é a principal alteração. As outras informações que é referente ao depósito, elas seguem os mesmos pontos, segue a mesma recomendação, tá? Pode ir para o próximo, Vivi. Ah, não, desculpa, só volta um pouquinho antes que eu esqueci de comentar um ponto, acho que é importante, tá? E assim, no caso da desmontagem, eles são considerados itens que também de classificação, tá? Nesse caso da desmontagem, de mercadoria, matéria-prima, embalagem, mercadoria em processo, produtos acabados, subprodutos, outros consumos, a desmontagem ela tem um leque, acho que um pouco maior dos itens lá da classificação daqueles que são considerados para poder fazer a desmontagem. Isso quando a gente está falando de um produto final, né, que você está desmontando. Então, quando a gente está falando da desmontagem, ele tem um leque maior aí dos tipos de produto que você pode fazer, que ele vai considerar nesse registro. Tá? Acho que só esse ponto aí que eu tinha esquecido de comentar. Pode ir para o próximo, Vivi. Bem, alguns complementos aí, tabelas adicionais referente ao bloco K. Então, primeiro, o reprocessamento ou reparo do produto, do insumo, que é o registro UK260. E também, é claro, sempre que você falar do bloco K, você tem um registro principal e o seu filho, que aí, no caso, as mercadorias consumidas ou retornadas, por exemplo, é o K265. Então, esses registros você vai encontrar lá em ferramentas, janelas definidas pelo usuário, nesses registros específicos. Então, tá lá, por exemplo, skill, underline 33, K260, o 265, que são referentes a esse reprocessamento e reparo de produtos insumos, tá? Mesma coisa relacionada à correção do apontamento dos registros, o K270, e a correção do apontamento dos insumos, K275. O pai e o filho sempre juntos, tá? Também você vai encontrar nas janelas definidas pelo usuário. E a correção do apontamento do estoque escriturado, K280. Ah, mas por que ele está aí justamente nessas tabelas? Porque pelo padrão do SAP, a gente não tem um ponto exatamente onde a gente pode obter essas informações, onde a gente pode captar esses dados. Então, por isso, a gente achou melhor criar essa tabela, e aí para você poder inserir essas informações, tá? Mas por causa disso mesmo, porque se tivesse, claro, um padrão do próprio SAP, a gente ia pegar essas informações desses dados, tá? Então, como a gente não tem exatamente da onde pegar isso, então a gente achou melhor justamente criar essas tabelas, tá?
E um ponto importante sobre esses registros, tá? Existe uma coluna que é ID do registro, que é onde você precisa inserir um código de identificação. A gente recomenda que você utilize sempre uma numeração sequencial para isso, tá? Justamente para não se perder aí na numeração, porque aí tem que vincular, né? Justamente, vamos supor o K260, o ID do item que você está colocando o pai do 260 com o filho do 265, tá? Quer que abra o SAP, Giba, para mostrar alguma coisa? Não, acho que não precisa, não. Tá bom. Alguém mandou alguma chave de acesso? Acho que a Daiane acho que mandou uma chave de acesso aqui no chat, mas tudo bem. Que mandou errado. Vi aqui, sim. Tá, pode ir para o próximo, Vivi. Agora vamos falar sobre a parte de views. Então, a gente tem já algumas views customizadas, que aí, assim, primeiro vamos falar sobre a parte de produção conjunta. E, novamente, por que não tem essa informação? Porque é por view. Geralmente, você tem essas informações que vai vir de outro lugar, você tem alguma integração, enfim. Então, por isso, a gente achou melhor disponibilizar isso para que seja feito por uma view, para coletar esses dados e para poder fazer a geração. Então, isso acontece quando? Industrialização efetuada na empresa, mesmo que para terceiros, só que ela é em conjunto. E aí você vai ter os registros. O K290, que é a ordem de produção, o K291, que são os itens produzidos, e o K292 são os itens consumidos. Se você for ver, é aquela mesma estrutura, né? Só que o que acontece? Você tem a ordem de produção, o item que você consumiu, que você produziu e os consumidos. Mas isso, só lembrando, produção conjunta é diferente. É quando eu estou produzindo um item junto com um outro terceiro, que aí é um cenário diferente, tá? E também para industrialização efetuadas por terceiros, que é também em conjunto, que você também vai precisar escriturar. Então, que são o K300, que é a produção conjunta, né, a data, as informações, o K301, que é o item que foi produzido, e o K302, que foram os itens consumidos. Deixa eu só fazer uma pequena correçãozinha aqui, Giba. Quando a gente fala de produção conjunta, é quando eu tenho mais de um produto resultante do processo produtivo, tá? Então, não que envolva, aí, obviamente, necessariamente terceiros, mas por exemplo, quando eu tenho aquele exemplo do coco que eu dei, né? Então, eu vou lá fazer um processo com ele e aí eu tenho dois produtos desse processo, um que é o coco ralado e o outro que é a água de coco. Então, eu tenho dois produtos de uma única produção, de um único processo produtivo, tá bom? Ressaltando, né? Vocês conhecem, para quem conhece o SAP, você não tem essa solução dentro por padrão do SAP. No SAP, quando você abre uma ordem de produção, você produz um único produto na ordem de produção. Tá? Então, esse é um cenário onde provavelmente você tem aí algum add-on, algum outro sistema que você faz esse controle de produção. E aí é por isso que existem as views, que como não existe no padrão do SAP, tem que ser informado de outra forma. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aqui o que é essa produção conjunta? Tranquilo? Vamos lá. Bem, e agora a gente falou muito sobre essa parte do processo de produção dentro do SAP, utilizando o padrão do SAP, mas a gente sabe que, assim, tem muitas empresas que utilizam outros add-ons no mercado para poder fazer esse processo de produção, enfim, de outras maneiras que não utilizam o padrão do SAP. E aí, para isso, o que a gente tem aí, justamente para poder fazer essa solução? A gente tem o bloco K completo, tá, nas views dentro do banco de dados. Então, se você utiliza outros add-ons nesse processo de produção, você consegue, através das views dentro do banco de dados, você vai ver ali todos os registros ali para você poder aplicar as views. Então, você pode ver lá, tem desde o 0210, K200, 210, 215, 230 ao 250, o 235, 255. Então, eu tenho todas as informações, todos os registros do bloco K, para que eu possa fazer a view para capturar esses dados, essas informações,
de outra DOM, de outra forma, para poder fazer a geração do meu arquivo com esses dados da produção, tá? E lembrando, você pode fazer essa view, pode fazer os testes, alterar, enfim, aí fazer a geração, e até pedir para o próximo slide, Vi, mas caso você precise restaurar as views padrão do bloco K, você vai ali em Triple One, FD Fiscal, restaurar views, e aí você tem um botão específico para restaurar o bloco K. Então, isso ajuda muito porque o que acontece? Parou de gerar um registro específico do bloco K, mas eu utilizo views. Então, legal. Com isso, você já consegue fazer para retornar o padrão do SAP, para você poder fazer os testes. Às vezes, alguma pessoa foi lá e acabou mexendo sem querer. Isso já aconteceu muitas vezes no suporte, da gente pegar um cenário onde não está gerando, a gente restaurou a view e aí começou a gerar corretamente. Então, sempre utilize essas views e aí utilize essa opção para poder restaurar essas informações do bloco K, tá? E, por último, a geração em si. A geração é bem simples, né? O pessoal que já faz a geração da FD Fiscal, basicamente eu vou colocar o período e fazer a geração do arquivo e ele já vai trazer o registro do bloco K no seu arquivo, tá? Lembrando o mandatório, todos esses pontos que a gente falou, mas a geração em si, né, diferente do bloco H que eu faço a seleção ali naquela parte de baixo, o bloco K eu já habilitei lá naquelas configurações do Triple One que eu coloquei para poder fazer a geração do bloco K. Então, o mandatório ele está lá, ele já vai fazer a geração para mim a partir do momento que eu colocar o período e clicar para poder fazer a geração. Pessoal, dúvidas, alguma informação, algum caso específico que vocês queiram passar para a gente sobre o bloco K, alguma dor, algum trauma? Bom, enquanto o pessoal está pensando aí, deixa eu só reforçar a questão da pesquisa. Por favor, preencham a pesquisa. E lembrando que no dia 9 a gente tem um outro evento para conversar com vocês um pouquinho de tudo que a gente liberou aí no ano de 2021. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, comentar algum cenário, comentar ou perguntar alguma coisa, né? A pesquisa está no link, nesse link aqui, João Paulo. O pessoal colocou aí, está no chat. Tem um link aí, se você puder responder, eu agradeço. Tudo certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui do Júlio. No caso da nossa empresa, geramos a FD por outro sistema. Temos como incluir apenas o bloco K no arquivo gerado pelo outro sistema? Deixa eu entender aqui. A FD você... Então, Júlio, você queria gerar o bloco K por aqui? É isso que eu estou entendendo? E pegar... Gerar o bloco K pelo SAP e aí pegar a informação do bloco K e colocar lá no outro arquivo que você gera do outro sistema. Seria isso? Acho que é o inverso. Acho que o arquivo inteiro é gerado Não, pelo isso SAP. mesmo. Não, é isso mesmo, Lucas. Ele respondeu isso. O que acontece? Quando você pode gerar as informações do bloco K, só que não é somente o bloco K que vai ter de relevância no arquivo, que vai ser simplesmente pegar e gerar. O próprio arquivo da FD Fiscal, ele tem alguns registros no final, que são registros que são contadores da quantidade de registro que você tem no bloco, no arquivo em todo, tá? Em todo o processo. Até daria, tá, Júlio? Mas eu acho que vai dar um trabalhinho bem grande para você, porque não é só o bloco K, você pode gerar a FD Fiscal, ela vai gerar inteira. Aí você teria que olhar, pegar o bloco K, né, fazer um copia e cola para o seu arquivo, ajustar os contadores que o Giba falou, e tem que lembrar que a gente tem aqueles registros também que são relacionados, que é o 0200, né, o 0220 se tiver, o 0150 e o 0210 até o final desse ano. Então, você teria um trabalhinho de análise aí deste arquivo. Tem que olhar também, porque assim, alguns PGE, alguns SPEDs, né, alguns módulos do SPED, tipo contábil, ECF que a gente conhece,
a gente consegue gerar um arquivo, importar um arquivo e colocar um outro arquivo e complementar a informação. Pode ser que Não, da a FD FD fiscal não dá. fiscal, da FD fiscal Não dá. hoje não dá, Não mas dá. não sei se É isso só também a, no só a futuro. DIRF. É só o da DIRF que dá para fazer isso, Lucas. O É da que F, assim. o SF dá também, né? Que a gente tem que quando a gente coloca, Sim, que agora aí a gente. coloca só para Aí você escolhe quais são. sobrescrever. Isso, isso. Então, eu sei que se me engano a ECD também dá. Eu tô só com. Eu tenho uma dúvida se o da EFD fiscal é possível importar blocos, Não, tá? hoje, Então, é hoje não. possível. É É. possível. Tô olhando, tava procurando aqui, pesquisando para procurar achar, e é possível. Você tem a opção dentro do arquivo para importar blocos. Teria que fazer um teste, obviamente, assim, com 2 arquivos distintos, porque tem a questão do registros vinculados, 0200 com o Isso. bloco E aí K. o código tem que bater com outro sistema, né? Então, Com imagina os assim, códigos tem que ser os eu tô mesmos. gerando bloco K aqui, eu não sei se bate, tá, Júlio? Então, imagina assim, eu tenho aqui meu cadastro de item com os códigos, e aí esse código tem que ser igual ao do outro sistema, porque, né, o outro sistema vai gerar alguns arquivos, alguns registros referentes. Então, teria que fazer um teste Teria mesmo que fazer um aí, teste. fazer um teste, uma Porque assim, análise para ver se sai, isso, se vai dar liga, vamos dizer assim, né, entre as informações. porque a, a opção no PGE tem, tá? Se eu não me engano, depois você abre uma escrituração fiscal, você for já em escrituração fiscal no cabeçalho, ele tem a opção de importar blocos, tá? Não sei se você tiver, se quiser ver aí, Vi. Eu vou dar uma olhadinha Se aqui. eu não me Ele engano, colocou. tem. E aí o problema só é justamente esse, assim, é o que a gente não sabe, tem que analisar, no fim tem que analisar é o resto, né? Assim, se as informações estão batendo, se estão, né, coerentes, etc. Até porque eu não sei se ele importaria, tipo, o bloco K como um todo, e importaria o bloco, só o bloco K, ou já importaria o bloco K com o 0200, 0210, né? A questão dos itens também, porque você teria que ver, até porque você está produzindo um item que tem um código, na sua venda, esse item tem que estar com o mesmo código, não dá para ter códigos distintos, né? Então, Tem. você tem um cenário aí que tem que dar uma estudada, tem que dar uma olhada assim, até para ver se está tudo de acordo, né? Na realidade, é justamente essa ligação entre os registros, né? Que tem que ser bem avaliada aí. Ele até colocou aqui que seria esse ajuste manual mesmo, de pegar acho que o K e jogar dentro do outro arquivo. Mas aí tem essas questões Sim. dos códigos, né? Que precisa realmente verificar. Se for tudo igual, né? O que eu acho que é difícil, né, Júlio? Mas enfim, mas se for tudo igual, talvez você consiga fazer isso sim, tá bom? O Alisson O, está pedindo para demonstrar novamente a particularidade das ordens de produção em conjunto. Deixa eu voltar aqui o slide. Aqui, Alisson, para a ordem de produção conjunta, você precisaria fazer o preenchimento de views, tá? Porque é aquilo que o Lucas falou. Na questão nativa, né, no módulo nativo do SAP, a gente não tem, não há como fazer uma produção de 2 itens, por exemplo, né, dentro do mesmo processo produtivo. Então, a gente disponibilizou as views aqui. O que a gente trouxe aqui para vocês de definição aqui é o que seria essa produção em conjunta, né? Então, aqui são os registros que fazem parte dessa produção em conjunta aqui. Eu não sei se era exatamente essa a sua pergunta, ou se você quer ver mais alguma coisa. Ah, tá bom. Ele falou ótimo. Mais alguma questão, pessoal? Lucas, Giba, vocês têm mais algum comentário de alguma coisa aí que precisa ser dita neste momento? não diria nenhuma. Mais alguma dica? Não? Não diria de uma dica, né? Mas seria um conselho.
Para quem for começar, quem tiver aí já preparando, que vai ter que entrar com 230, 250, né, as ordens de produções, e utilizem Edom, já verifica com a empresa responsável pelo Edom, né, até para já poder popular, já poder montar a view de acordo com o que a gente precisa. A gente tem documentação sobre as views, e a gente está aberto também, está disponível caso tenha dúvidas de como gerar isso. A gente pode auxiliar vocês, auxiliar o parceiro de Edom, tá? Então, já fiquem de olho se vocês têm essa necessidade, porque realmente são informações bem criteriosas, tá? Exatamente. E lembrem que, mesmo que surja aí uma simplificação, né, um layout simplificado, por enquanto a gente tem lá a obrigatoriedade, obrigatoriedade não, né, a previsão de você manter isso numa eventual fiscalização, que pode ser exigido numa eventual fiscalização. A Denise está perguntando onde ficam as informações sobre as views. A gente tem alguma coisa no manual, tá, Denise? E eu acho que a gente tem alguma coisa de FAQ também, né, Lucas? Não estou lembrada agora. Sim, a gente tem uma FAQ no portal onde tem os nossos manuais e a FAQ. A gente tem uma FAQ específica sobre as views do bloco K. Mais qualquer dúvida, tá, Denise? Pode abrir um chamado com a gente encaminha essas informações, geralmente a gente acaba fazendo isso também, tá? Se você não achar, não tem problema, mas tem lá essas informações sim. Alguém tem mais alguma questão? Bom, pessoal, então não esqueçam que no dia 9 a gente tem um outro evento que vai ser bem bacana, tá? A gente vai fazer assim um overview de tudo que a gente liberou em 2021. E é legal vocês participarem, porque é aquilo que eu comentei, às vezes não dá para acompanhar o que a gente liberou, né? Vocês não conseguem ver o que a gente está liberando, e às vezes tem um detalhezinho que para vocês vai fazer muita diferença no dia a dia. Então, não percam no dia 9 esse evento, a gente vai estar divulgando ele amanhã ou no máximo no início da próxima semana, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai continuar com o Skill Class no ano que vem. Esse daqui foi o último deste ano, mas no ano que vem a gente vai trazer mais temas aqui para vocês relacionados ao AAA e ao T10. Se vocês tiverem alguma questão também aí da parte fiscal, coloquem aí na pesquisa, para a gente também trazer outras pessoas também para participar aqui com a gente, tá bom? Até o que eu ia comentar, né, Vi? Gente, a pesquisa, respondo, tem uma pergunta muito interessante lá, que é sugestões de próximos temas. Então, se vocês tiverem, né, se vocês quiserem ver outros assuntos do Triple One, da área fiscal, para a gente discutir e apresentar, respondam a pesquisa, coloquem nas sugestões, que assim já ajuda a gente também a montar melhores materiais para todos vocês, né? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez pela participação e pela presença de vocês. Até a próxima. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado a todos. Boa tarde.